Fala, galera! Estamos na contagem regressiva do Enem, finalmente. Eu sou o professor Orlando Stibler, de Atualidades. Estive aqui o ano inteiro com vocês no QG do Enem, dando várias dicas. Temos aí curso de atualidade. E aqui eu estou para dar alguns temas que eu acho que são imprescindíveis para a sua prova. Por exemplo, falando de temas internacionais, eu não poderia deixar de citar a crise migratória. A crise migratória, a morte de refugiados no Mediterrâneo, as rotas alternativas, como a rota balcânica, países que se abrem, países que se fecham, o drama dos refugiados. Eu acho esse tema um dos temas mais importantes para a prova de 2015, né? Essa é a prova desse ano, né, do Enem. Então, eu acho, assim, dos mais e mais valiosos. Além da crise migratória, um outro tema importante é o terrorismo, abordando temas internacionais primeiro. E aí é óbvio que o que salta aos olhos é o Estado Islâmico e o caos que se estabeleceu tanto na Síria quanto no Iraque. E a conexão desses assuntos, né? Porque é bom lembrar que grande parte desses refugiados vem da Síria ou do Iraque e tentam entrar na Europa fugindo de um drama que esses países vivem, com mortes, com escravização, como acontece, você vê mulheres escravizadas, estupradas, né, homens mortos, meninos mortos. Então, essa questão do terrorismo internacional e a questão também do drama dos refugiados que tentam chegar à Europa, especialmente na Alemanha, é um assunto fundamental. Esse tema não deixem de estudar. O outro é a questão que sempre cai em prova, que é a sustentabilidade. E nesse ano, para ser muito objetivo, a COP21, que vai acontecer no final do ano em Paris, entre novembro e dezembro, e que vai decidir o novo protocolo de Kyoto. Não é a extensão do protocolo de Kyoto, como já aconteceu. Ele foi estendido até 17 e depois foi estendido até 20, mas agora um novo protocolo vai ser feito e ele vai ocorrer lá em Paris, na COP21. E somado a isso, ainda dentro do tema da sustentabilidade, a inédita encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que é a encíclica que fala sobre meio ambiente. Além de acordos feitos entre Estados Unidos e China sobre a questão da sustentabilidade, recentemente um plano que o Obama lançou para substituir as energias poluentes por energias que não são poluentes. Então, o tema da sustentabilidade é importante. E aí você pode vir até para o Brasil e tratar da crise hídrica, da questão do lixo, né, da questão da mobilidade urbana. Esse é um tema importantíssimo. Várias cidades estão passando por verdadeiras revoluções e implementando corredores exclusivos de ônibus, ou, por exemplo, veículos leves sobre trilhos, como o chamado VLT. Então, assim, o tema da sustentabilidade dá pano para manga para cair em provas de ciências humanas e até mesmo em outras provas que você pode utilizar o seu conhecimento. Então, eu acho também fundamental esse assunto. Um outro tema que eu acho muito legal e que caiu na prova da UERJ é a questão da violência racial. Né? Acho muito legal, né? Modo de dizer, acho um tema horroroso, mas é um tema importante para a prova. A violência racial nos Estados Unidos, a questão contra os negros. Lembrando que no meio do ano, bem no tempo da prova, bem no time de se fazer a prova, um maluco invadiu uma igreja, a igreja episcopal americana, e ele matou 9 pessoas, né? O sujeito racista, e isso não é um caso isolado. Eu lembro que ano passado houve o episódio do Michael Brown, lá no Missouri, houve o caso do Eric Garner em Nova York, e é bom lembrar que é uma história dos Estados Unidos que não é de hoje. É um apartheid que existe lá há muito tempo e que nos anos 50 e 60 a coisa progrediu com leis de direitos civis, como a lei eleitoral, a própria lei dos direitos civis, e figuras como Martin Luther King, Malcolm X, e, evidentemente, o emblema da eleição do Obama. Falando em Obama, eu acho que um outro grande tema importante é o reatamento
das relações entre Estados Unidos e Cuba. Outro grande tema, esse reatamento foi no final do ano passado, pós-Enem, então ele não foi cobrado no Enem do ano passado, porque o reatamento foi anunciado no dia 14 de dezembro do ano passado, e o fato deles terem reaberto as embaixadas, tanto em Havana quanto em Washington, foi um assunto que, para mim, é a questão 37, letra D. Tá? Você pode marcar já, porque é um assunto, para mim, vou usar um termo moderno, batata, sabe? Eu acho um assunto batata, um assunto que vai cair na prova, o reatamento, lembrando que Cuba saiu da lista dos países que apoiam o terrorismo e Cuba saiu da lista dos países que apoiam o tráfico humano. Os americanos retiraram Cuba dessas duas listas. Mas, e isso é importante dizer, o embargo econômico continua. Isso é uma questão interessante numa prova. O embargo não depende do presidente Barack Hussein Obama, depende do Congresso americano. E o Congresso americano ainda não acabou com o embargo norte-americano à ilha caribenha, tá certo? Cuba exige, inclusive, outras coisas, como indenizações e a retirada da base militar de Guantánamo. Então, esse assunto você pode desenvolver, pode estudar um pouquinho mais, que eu acho que é um assunto importante. Aqui no Brasil, obviamente, a questão da maioridade penal, o debate sobre a maioridade penal, a redução ou não dos 18 para os 16 anos, a questão da intolerância como um todo, intolerância religiosa, intolerância política, intolerância sexual, né, sobre a opção sexual das pessoas, a discussão sobre a criminalização da homofobia. Então, há vários temas nesse aspecto. Além da conjuntura econômica e a conjuntura política do país, que é evidente, pode ser um tema de prova. Se é uma prova feita pelo governo e você, de repente, pensa, não vai falar mal do governo, mas pode falar mal da corrupção como um todo, ou enaltecer as instituições brasileiras como o Ministério Público e a Polícia Federal, que vem fazendo um trabalho de investigação na chamada Operação Lava Jato, né, que investiga um escândalo gigantesco. Orlando, mas a prova é feita pelo governo, não vai falar mal do PT. Mas pode enaltecer a Polícia Federal e o Ministério Público, dizendo que, olha, a partir da administração atual, as instituições brasileiras ficaram mais maduras, mais seguras e podem fazer um trabalho correto, entende? Então, o tema da corrupção não é um tema carta fora do baralho. E, para terminar, eu queria só lembrar que provas de Enem adoram datas redondas, efemérides. E esse ano são os 70 anos da criação da ONU, 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e 70 anos das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Fora outras efemérides, como, por exemplo, 85, que são quantos anos? São 30 anos, né? Eu sou ruim de matemática, eu sou professor de história, né, de atualidade. 30 anos do fim do governo militar, quando assume o poder no Brasil o José Sarney. Tá legal? Mas, de qualquer maneira, os militares deixam o poder. Então, essas datas redondas são sempre importantes. 85 são 30 anos, porque são 30 anos do Rock in Rio, não é verdade? Então, não tem como não me esquecer, até porque estive lá num dia jovem, o dia do Rod Stewart e o dia do Elton John, que só deu garotada. Essas são as dicas de atualidades, e mais do que isso, mantenha calma, mantenha paciência, estude até a reta final, mas não se desgaste ao ponto de enlouquecer, tenha um tempo livre para respirar, não fique fissurado, e na hora da prova, pense que é uma prova, mas que é uma prova, pô. Não é também o fim do mundo. Se você não passar, você vai passar, mas se não passar, tem Enem ano que vem. Eu não sei se essa foi uma boa dica, mas de qualquer maneira, um beijo na sua alma e até a próxima. Tchau, tchau.